O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Nunca esqueça esta santa equação. O Pai envia o Filho envia a Igreja. Quem recebe o Filho tem o Pai. Quem nega o Filho não tem o Pai. Quem recebe a Igreja tem o Filho. Quem rejeita a Igreja não tem o Filho e não tem o Pai. A palavra apóstolo vem do grego apostoloi, que significa enviado. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo no seu Santo Evangelho, João capítulo 13, versículo 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus foi enviado aonde? À terra, à terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra. Salmo 23, versículo 1. Deus desceu do céu e nasceu do ventre da Santíssima Virgem, na gruta em Belém, aqui nesta terra. Quando entrou nas águas no Jordão, ele veio santificar as águas de toda a terra, que era símbolo do nosso batismo, da nossa renovação espiritual. O homem não está acima de Deus. Coloca isso na sua cabeça. E nem as culturas acima da igreja. Nenhuma cultura está acima da igreja. Nenhuma. Cultura latino-americana, cultura afro, cultura asiática, cultura europeia, cultura do Oriente Médio, árabe, cultura do leste europeu, da Eurásia, japonesa, chinesa, americana, escocesa, inglesa. Nenhuma cultura está acima da igreja. Sabe por quê? O mundo foi criado em vista da igreja. Não é a igreja que foi criada em vista do mundo, não. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela encerra.
Todos os seres humanos, todos, absolutamente todos, estão ligados a Deus de uma forma natural. Natural em que sentido? Criacional. Todos. Se Deus parar de pensar agora no ditador da Coreia do Norte, ele volta ao nada, ele é aniquilado. Deus sustenta todos os seres humanos com a sua providência, com o seu poder, com o seu querer. Inclusive os demônios que estão no inferno são sustentados pelo poder divino. Se Deus quisesse, ele aniquilaria todos os demônios e todos os maus da face da terra. Por que Deus não faz isso? Porque Deus é inacessível ao mal, Deus é inacessível ao erro. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, nele não existe treva alguma. Padre, mas se Deus pode todas as coisas, Deus pode pecar? Não. Se Deus pode todas as coisas, Ele pode morrer? Não. Por quê? Porque pecar e morrer é uma deficiência, e Deus não tem deficiência. E a vingança que Deus faz, que o nome certo da vingança de Deus é justiça, é uma justiça onde que nós nos punimos pelas nossas próprias faltas. Exemplo, Deus deu a minha vida, Deus deu a minha mão e a minha liberdade. Eu tenho a minha mão e eu tenho a liberdade. Agora, se eu uso da minha mão e da minha liberdade para colocar no fogo aqui desse círio, Deus não tem nada com isso. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: não matarás, não te prejudica. Então, a lei natural, se eu chegar a minha mão ali no fogo, vai doer, vai queimar. É a lei natural dizendo: não se prejudica, não se machuque, não se destrua. Mas essa lei natural está inscrita no mais profundo da minha consciência, que é o bem comum. Mas também, para que a lei natural e a lei da consciência pudesse estar mais clara ainda, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés no Sinai. Os 10 mandamentos, eles estão profundamente de acordo com o que está na nossa consciência e inscrita no nosso corpo, no nosso ser. Se a gente obedece, a gente é feliz. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Salmo 118, versículo 1. Se a gente transgride a lei, a transgressão da lei é o pecado. E Romanos 6, 22 diz para nós que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. É a morte. Deus faz tudo de forma livre, nos deu a liberdade, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 21. E ele diz assim: não põe a mão no fogo, meu filho. Não põe a mão no fogo, minha filha, porque se você pôr a mão no fogo, você vai queimar. Você é livre para fazer o que você quiser com a sua mão, com o seu pé, com o seu olho, com o seu corpo. Você só não é livre para deixar de sofrer as consequências naturais, as consequências da própria consciência. E se somos cristãos, perdemos a graça de Deus. O pecado expulsa a graça de Deus do nosso coração. E um homem sem a graça de Deus, o ser humano sem a graça, a palavra é forte, mas é o contrário de graça. O que é? Desgraça. Por isso que São João Bosco dizia aos seus jovens: pecar gravemente é renunciar ao Filho de Deus e se entregar ao diabo. Nossa, padre, que coisa mais forte. Não, isso está na Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Pecar é ir contra o seu ser, contra a sua consciência e contra a lei de Deus. E para que o pecado não reinasse,
Jesus Cristo veio a esse mundo, assumiu o pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor a nós. Alguém precisava pagar toda essa dívida. Nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Et venio, eis que venho, dá-me um corpo, ó Pai, e esse corpo é para fazer a vossa vontade. Jesus sacrifica a vida dele por você. Nossa Senhora sacrifica o filho dela por você. Agora, não usa tuas faculdades, né? Não usa a tua inteligência, a tua vontade, a tua liberdade para fazer o mal, para faltar à missa de domingo, para colocar o nome santo de Deus em vão, fazendo piadinha de Deus, piadinha dos sacerdotes. Lembra que são os sacerdotes que tiram você do pecado, das garras de Satanás. Por uma confissão que um padre atende sua, você tinha que respeitar ele para o resto da sua vida. As pessoas que querem ver defeitos dos padres, julgar os padres, medir os padres. Rezemos pelos padres. Quantas Ave Marias que você rezou pelo teu pároco? Quantos Pai Nossos que você rezou pelo padre que celebra a missa na sua comunidade, na sua paróquia? Somos muito rápidos para julgar, para condenar, lentos para rezar. Santa Teresa d'Ávila diz assim: atrás de cada padre tem um demônio querendo destruí-lo. Antes de falar do padre, precisamos rezar redobradamente por ele. Santa Teresa d'Ávila. Precisamos rezar pelos sacerdotes. Quinta-feira é um dia especial de fazer uma adoração ao Santíssimo pelos sacerdotes. Quem não ama o sacerdote não ama Jesus Cristo, porque São João Maria Vianney diz: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. O que seria da nossa vida sem os padres? O que seria de nós sem Eucaristia? Não quer saber de padre, não. Padre, eu quero ir lá por causa de Jesus, na Eucaristia, dá perdão aos pecados, padre que se vira para lá, não quer saber de padre, não. Isso tem nome, chama-se anticlericalismo. São pessoas que amam nosso Senhor Jesus Cristo, respeitam a Igreja Católica, mas detestam os padres. Se não detesta, tem um rancor velado, vive com um rancor velado. Tem muita gente, de todas as pastorais e movimentos, rancores velados com padres. Desculpa, essas pessoas têm muito pouca fé, não tem fé católica, porque uma pessoa que tem fé católica, ela transporta, ela avança o véu do sacramento, que é o pão e o vinho, e o véu da humanidade daquele homem, e chega ao sacerdócio de Cristo. Nosso Senhor está dizendo: se você recebe um padre, você o recebe. Se você rejeita um sacerdote, você o rejeita. Mas e os pecados? Eu também. Eu sou ser humano, eu sou batizado, eu vou atrás dos padres mais coerentes, procuro sacerdotes que procuram também a santidade, procuram uma ciência espiritual, teológica, obedeço às coisas coerentes da igreja. E aqueles mais fracos, padres problemáticos, dificultosos, somos todos nós, né? Mateus capítulo 6, versículo 24: aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? O teu tesouro está no altar? Se o teu tesouro estiver no altar, você vai amar os padres. Se o teu tesouro não estiver no altar, você não vai amar os padres. Tem muitos pecados desde o início da igreja. Judas foi para o caminho da perdição, mas graças a Deus, tem muitos bons padres que entregam as suas vidas, celebram a Santa Missa dignamente,
confessa os pecados das pessoas, organiza não só uma paróquia, porque quem organiza uma paróquia está organizando uma parcela da sociedade civil. Porque vamos supor que na nossa paróquia tenha 30 mil habitantes, vamos supor que participantes da igreja sejam apenas 3 mil, numa paróquia de 30 mil habitantes. Esses 3 mil são sal da terra e luz do mundo. Tira todos os católicos de uma região paroquial, tira, aquilo em poucos anos se destrói. Nas drogas, no crime, no adultério, na feitiçaria, nos roubos, num clima muito pesado. Só do sacerdote celebrar a Santa Missa, ele está santificando toda a região de uma cidade. Está trazendo para nós segurança, paz, condições de ir e vir, uma luz que você não enxerga com os teus olhos, mas essa luz brilha a partir dos sacrários. Tira os sacrários para você ver de uma cidade, vira o Velho Oeste. Sabe o Velho Oeste? Onde todo mundo mata, prostitui, bebe, faz quebradeira, orgia. Isso é um lugar sem o sacrário. Mas quando você olhar para o sacrário, lembra, Jesus não desceu do céu no sacrário, desceu primeiro no coração do sacerdote, do padre. João capítulo 13, versículo 20: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por isso que a maior batalha espiritual é contra os sacerdotes. Por quê? Zacarias capítulo 13, versículo 7: fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Rezemos pelos sacerdotes, os judeus que romperam com a nova e eterna aliança, rejeitaram Jesus Cristo, não tem mais sacerdotes, não tem templo, não tem nem a monarquia davídica. Os judeus dividiram no ano 722, com o reino do norte, separando do reino de Judá. Judá no sul ficou a capital Jerusalém, e as duas tribos fiéis ao projeto de Deus, foi a tribo de Judá, da qual descende nosso Senhor Jesus Cristo, e a tribo de Benjamim. Esses ficaram fiéis. Foram 350 anos de reinado após a morte de Davi e após a morte do último rei de Judá. Nunca mais Israel teve rei, nunca mais. E em 1948, dia 14 de maio de 48, fundaram o tal do Estado de Israel. Israel não nasceu para ser um Estado, uma república. Israel é uma monarquia divina, muito mais do que uma monarquia de sucessão de reis. O próprio rei de Israel, único e verdadeiro, é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Israel não existia. Quem chamou Abraão foi o pai. Quem formou Abraão foi o pai. Quem deu Isaque foi o pai. Depois veio Jacó, as 12 tribos, foi o pai. Quem deu Moisés para libertar o povo das garras do Egito foi Deus. Quem formou Israel é Deus. Israel pertence a Deus. É isso que a gente acabou de ouvir na primeira leitura. Mas como aconteceu com a Igreja Católica, em 1517, uma porção de cristãos se separaram da Santa Igreja, do Papa, dos sacramentos. 10 tribos de Israel se separaram da unidade da religião judaica. Em 1054, os cristãos, chamados ortodoxos, que não são tão ortodoxos nada, são um tanto quanto heterodoxos, se separaram também de Roma. Então, por conta do orgulho humano, da vaidade humana, da dureza do coração humano, o ser humano vai rompendo com o projeto de Deus. Só que essas fissuras, essas cisões dentro do projeto da salvação, eles vão crescendo e com o tempo redundam em grandes tribulações na face da terra.
Veja a situação de Israel, toda a situação da Palestina. Isso é fruto de uma cisão que aconteceu há 2.300 anos atrás. 2.300 anos atrás, 2.700 anos. Depois veio a questão da Rússia, da Ucrânia. Isso começou em 1054, afastando da igreja. Depois vem a questão do protestantismo, que afasta da igreja. E se você prestar atenção, termina essa homilia só para você refletir um pouquinho. Percebam que as guerras surgem dessa ruptura dos homens com Deus. No Antigo Testamento, Israel se rebelou, protestou contra Deus, dividiu a religião judaica, aconteceu a diáspora e hoje Israel vive em pé de guerra. Em 1054, os cristãos do Oriente romperam com Roma e vivem em pé de guerra. Em 1517, vários cristãos romperam com a Igreja Católica, fundaram os Estados Unidos da América. A Inglaterra, absolutamente protestante, vivem em pé de guerra. O que vai acontecer daqui para frente, padre? Se escalar esse conflito no leste europeu, se sair das fronteiras da Rússia e da Ucrânia, isso vai espalhar por toda a Europa e rapidamente vai espalhar pelo mundo inteiro. E quanto mais guerra tiver no mundo, você lembra disso que eu estou dizendo aqui, ó. Lembra e não esqueça, essas guerras surgem da desobediência da religião. Conflito de Israel com os islâmicos, o conflito dos ortodoxos com os protestantes. E os católicos não estão nessa guerra? Se você analisar friamente, você vai ver que isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica, Nossa Senhora Rainha da Paz, está aí para trazer a salvação, a unidade dos povos, a conversão. Peçamos a Deus, nesta liturgia, pela paz mundial, que está correndo muito risco nesse ano de 2023, possivelmente em 2024, a coisa escale para as fronteiras de Rússia e Ucrânia e atinja grande parte da Europa e do mundo. Isso é muito iminente, meus irmãos. Peçamos a Deus misericórdia, peçamos a Jesus misericordioso, a sua mão santíssima, seu olhar misericordioso. Peçamos a Nossa Senhora Rainha da Paz, que está ali na fronteira de tudo isso, Polônia e Bósnia. Ali está Jesus misericordioso e Nossa Senhora Rainha da Paz, segurando todo esse estopim que está prestes a estourar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós que estamos no Ocidente, nós que estamos na América Latina, não vamos perder tempo. Temos tudo para ser santos, temos tudo para fazer a vontade de Deus, sermos homens e mulheres melhores. Não abusemos da nossa liberdade, como diz São Paulo aos Gálatas, como pretextos para prazeres carnais, para a vingança, para as rixas, as invejas, as calúnias, as difamações, as fofocas, as intrigas. Não utilizemos a nossa vida perdendo tempo em internet, perdendo tempo com coisas que não levam absolutamente a nada, com prazeres sensuais, cobiças. Não, vamos gastar a nossa vida na Santa Igreja de Deus, como o grão de trigo que cai na terra. Sozinho ele fica, se ele não morre ele fica só, mas se ele morre, ele dá muito fruto. Nós que fomos plantados na Santa Igreja de Deus, vamos dar a nossa vida por toda a humanidade, porque o servo não é maior do que seu Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.